Duas matérias recentes, muito importantes e muito interessantes. A primeira delas no jornal Valor Econômico, falando do crescente número de ações judiciais na Justiça do Trabalho, tratando de discriminação e preconceito nos ambientes de trabalho. Interessante o crescimento dessas ações. Ações envolvendo práticas de racismo. Só em 2023, mais de 3.500 ações em andamento. Ações envolvendo a prática do sexismo. Mais de 400 ações. Ações envolvendo gordofobia. Vejam que interessante, mais de 200 ações envolvendo essa prática discriminatória no ambiente de trabalho. As questões relacionadas ao preconceito direcionado a portadores de necessidades especiais, portadores de algumas doenças, dispararam nesse ano de 2023, o que demonstra uma violação dos princípios e garantias fundamentais da Constituição, especialmente o da dignidade da pessoa humana. São ações muitas vezes difíceis de se ajuizar, são necessários argumentos e provas, muitas vezes essas práticas discriminatórias são feitas de forma velada, não muito ostensiva, não muito evidentes de se apurar, mas os juízes têm conseguido fixar indenizações que variam de 10 a 20 mil reais em ações individuais e muitas vezes ações que podem chegar a quantias mais vultosas se forem ações coletivas contra empresas que permitam esse tipo de discriminação dentro do ambiente de trabalho. A outra matéria é muito interessante porque ela vem na mesma semana na revista da Associação dos Advogados aqui do Estado de São Paulo, dizendo que a discriminação em relação aos mais idosos, o chamado etarismo, ou seja, em relação aos advogados mais antigos, é muito praticada. Essa violação, essa discriminação em relação aos advogados tem sido uma constante dentro dos ambientes dos advogados. E, portanto, há uma reclamação geral aí. Os advogados entre 40 e 60 anos, praticamente 70% dizem que sofrem algum tipo de preconceito por conta da idade, que é o chamado etarismo ou idatismo. E quase 70% também diz que sofrem toda a forma de preconceito no sentido de que não estariam aptos a desenvolver ou estariam profissionalmente despreparados para enfrentar a atualidade, desconsiderando praticamente todo o seu histórico, toda a bagagem que tem. Então essas duas matérias falam muito dessas práticas discriminatórias. E especialmente aqui o destaque em relação às pessoas de mais idade, o que é vetado pela nossa legislação. Há dispositivo no nosso Estatuto do Idoso que veda esse tipo de prática, inclusive podendo responsabilizar criminalmente aquele que assim praticar, causando uma ofensa, uma humilhação, um descaso, um menoscabo, enfim, criando uma situação de desconforto ou desprestígio em razão da idade. Lembrando sempre que panela velha é que faz comida boa, não podemos deixar de lembrar desse ditado. É impossível se conviver num ambiente que discrimine especialmente os mais idosos, que vem buscando cada vez mais uma qualidade de vida e obviamente não querem se desvincular das atividades profissionais. Então todos os ambientes de trabalho devem valorizar não só o ingresso de pessoas com mais idade, mas também quando estiverem ali galgando benefícios ou galgando ascensão nas carreiras dentro das empresas. O chamado etarismo é apenas uma das formas de discriminação. Como eu disse, nós temos as questões ligadas à gordofobia, temos as questões de racismo, temos as questões de sexismo, um preconceito, uma violência contra mulheres e integrantes da comunidade LGBTQIA+, enfim. Todo tipo de discriminação no ambiente de trabalho vai na contramão das políticas da agenda ESG, que sistematicamente comentamos aqui, que são as questões de sustentabilidade, as questões ligadas ao aspecto social e de governança. Toda política dentro de uma empresa que a exclua, que afaste a inclusão, a diversidade, a equidade e o pertencimento está sendo visto por todos os consumidores e por todo o mercado. É mais do que urgente, diante desses números incríveis, dessas várias ações na Justiça do Trabalho, cuidando de práticas discriminatórias, é fundamental que todos os departamentos de RH, que todos os CEOs e que todos os departamentos jurídicos fiquem muito atentos em relação à discriminação, sob pena de acabar com a reputação empresarial e criar toda a ordem de problemas para empresas. Lembrando sempre que a nossa Constituição deixa muito claro que é um princípio constitucional a dignidade da pessoa humana.